Glória a Deus. Antes de você se assentar, dê um abraço na pessoa que está aí próximo e declare uma palavra de Deus sobre ele. Abençoa a vida dessa pessoa que está aí próximo de você. Declare uma palavra sobre ela. Seja um profeta de Deus. Fala uma coisa boa para o seu amigo. Fala uma coisa boa para o seu amigo nessa noite, em nome de Jesus. Fala assim, ó, você é um abençoado, um próspero. Você nasceu para paz. Fala para ele, você não nasceu para viver atormentado, mas você nasceu para viver em paz. Fala assim, ó, paz sobre o seu coração. Glória a Deus. E depois você pode se assentando. Nós vamos nessa noite falar de um assunto muito importante. Estamos muito felizes por tudo que Deus está fazendo. Voltamos depois de uma temporada de 20 dias na Europa, pregando a Europa inteira, muitos sinais, Deus fez coisas incríveis, e nós estamos aqui para podermos continuar e liberar tudo aquilo que Deus nos entregou na Europa, sobre a vida de cada um de vocês, amém? Quantos querem mais Jesus nessa noite? Glória a Deus, amém. Nós vamos falar de um assunto muito importante nessa noite, nós vamos falar de encontros com Jesus. Pega a sua Bíblia, nós vamos ler Atos capítulo 9, versículo de 1 a 9. Atos 9, versículo de 1 a 9. Você que tirou o aplicativo, baixe ele de novo. Não deveria ter tirado, porque você precisa ler a Bíblia todo dia. Mas Atos capítulo 9, versículo de 1 a 9. E diz assim a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, aonde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós te pedimos a sua presença aqui, Senhor. Oramos para que nessa noite haja encontros com a sua presença. Nós precisamos de encontros com o Senhor todos os dias. Muitas vezes áreas das nossas vidas que não estão conseguindo avançar, não estão conseguindo alavancar, pecados repetitivos, podem ser transformados por encontros com Jesus. Nós oramos para que haja encontros com Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É muito importante nós falarmos de encontros com Jesus. Encontros com Jesus, nós vamos ver em muitas vezes na Bíblia, aonde Jesus encontra pessoas. Nesse caso, nós estamos falando nessa noite de um encontro com Jesus, quando Saulo tem um encontro incrível com ele. Mas nós temos muitos encontros com Jesus, todos os encontros com Jesus geram transformação de uma forma muito sobrenatural na vida das pessoas. Nós vemos Jesus quando ele encontra a mulher samaritana, Jesus quando ele encontra a mulher pega em adultério. Em todos os momentos, quando Jesus encontra alguém, a vida dela é transformada imediatamente. Por quê? Porque Jesus veio para transformar a nossa vida. Jesus, ele é
aquele por quem nós devemos de viver. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e fomos criados para um relacionamento eterno com Deus. Então, falando desse jovem que é Saulo, a gente vai entender algumas coisas aqui que são importantes, para que a gente possa conseguir extrair desse texto alguns pontos importantes que vai transformar a nossa vida nessa noite, amém? Quantos querem mais uma transformação na sua vida? Levanta a sua mão, glória a Deus, aleluia. O que estava acontecendo nesse texto? A gente precisa entender o contexto daquela época. Naquela época, para a gente se situar aqui, naquela temporada, os judeus estavam sob o domínio de Roma. Então, os romanos estavam oprimindo os judeus. Porém, o evangelho estava sendo pregado, pois os apóstolos estavam de forma intencional pregando, e as suas pregações eram acompanhadas de muitos sinais e maravilhas. Eles haviam recebido o dunamis de Deus, o poder explosivo do Espírito Santo, porque aqui já passou de Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles homens que eram discípulos de Jesus, que se tornam apóstolos, e eles começam a pregar o evangelho, e o evangelho está sendo pregado com sinais e maravilhas. Nessa temporada também estava acontecendo a perseguição dos cristãos, e quem liderava a perseguição da igreja, daqueles que se diziam servos de Jesus ou discípulos de Jesus, era esse menino Saulo. Repete comigo, Saulo. Mas por que é importante nós falarmos disso hoje, nesse dia, agora e nesse momento? Porque encontros com Jesus nos transformam em todos os aspectos da nossa vida. Precisamos ter experiências diárias com Jesus. A única pessoa que pode transformar a nossa vida definitivamente, pode nos dar propósito e significado, é Jesus. Sem Jesus, nós podemos ter tudo, mas nós não vamos ter nada. Porque se você tem Deus, você tem tudo. E se você pode ter muitas coisas e não ter Deus, então você não tem nada. Porque Jesus nos dá significado e propósito para que a gente possa viver toda a história da nossa vida. Então, nós vamos para alguns pontos importantes sobre esse texto, e temos 4 pontos importantes que a gente precisa explorar. O primeiro é, quem foi Paulo? Vamos dizer assim, quem foi Saulo / Paulo? Repete comigo. Glória a Deus. Esse menino, presta atenção nisso, ele era um jovem israelita muito orgulhoso. Ele se dedicava com paixão intensa no serviço a Deus. Vocês sabiam que Saulo, esse menino, quando ele tem um encontro com Jesus, ele está achando que ele está trabalhando para Deus e fazendo um serviço em nome de Deus? Então Saulo, esse menino que está perseguindo aqueles que se definiram ser servos de Jesus, esse Saulo era um fariseu, um estudioso da lei, que ele achava que Jesus não deveria de ser seguido. Então ele está numa missão onde ele está achando que ele está fazendo algo para Deus, mas ele não está fazendo algo para Deus porque ele está enganado. Sabe? Você já se sentiu assim muitas vezes? Onde você acha que você está fazendo algo para Deus, mas alguma coisa dentro do teu coração está te falando que você não está fazendo algo para Deus. Sabe? Muitas vezes nós estamos com muitas boas intenções na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, achando que estamos fazendo coisas para Deus, mas há uma voz que diz dentro do nosso coração, você não está fazendo algo para mim. Quantos já tiveram essa experiência aqui? Então Saulo, ele estava ali, esse jovem orgulhoso, ele era um jovem, ele achava que estava fazendo o serviço para Deus, então ele observava a religião do seu povo de forma rigorosa. Ele era um jovem educado na cidade de Tarso, instruído aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre daquela época que estava ali em Jerusalém. Segundo o rigor, ele era um zelador da lei, foi preparado para ser um fariseu. Mas na verdade, a palavra fariseu, ela tem um significado. A palavra fariseu quer dizer separados. Então, a palavra fariseu quer dizer separados para a comunidade de Israel. Então, esse jovem, ele acreditava, tipo assim, com todas as suas forças,
que a sua missão era combater Jesus e os seus seguidores, até destruir completamente essas pessoas que estavam seguindo Jesus. E ele fazia isso exterminando cristãos que pregavam a ressurreição de Jesus. Então ele era um jovem que ele estava achando que estava fazendo um serviço para Deus. Então, a probabilidade de Saulo tornar-se um apóstolo era mínima. Por quê? Porque ele era um homem violento, perseguidor de cristãos e fanático quanto ao cumprimento da Torá. Ele era um homem que vivia na lei. Porém, algo acontece que, de repente, ele tem um encontro com Jesus. E, de repente, a vida dele é transformada sobrenaturalmente. E aí, Jesus revela para ele um novo caminho que ele precisava seguir agora. Então, porque quando a gente percebe que nesse texto, a Bíblia diz que Saulo, ele tem um encontro com Jesus, e ele, a partir desse encontro, o nome dele muda de Saulo para Paulo. Mas por que isso? A gente precisa entender esses contextos para que a gente possa entrar aqui. Então, antes ele era Saulo porque queria dizer o desejado, aquele que foi conseguido por meio de orações. Mas agora, quando ele tem um encontro com Jesus, o nome dele se torna Paulo. Por quê? Paulo quer dizer pequeno. Por isso que muitas vezes nós vamos ver Paulo dizendo que ele é o menor dentre os apóstolos, porque essa transição de nome tem a ver com o seu significado e propósito de vida. Então aquele homem, aquele jovem que tem um encontro com Jesus, a vida dele começa a ser transformada e o nome dele é mudado, porque ele começa a ser levado para o propósito de Deus para a vida dele. E esse primeiro ponto é tão importante. Segundo ponto, que Saulo, ele estava tentando encontrar a Deus de forma errada. Então, o texto vai dizer que Jesus encontrou ele, pois Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa: se você está tentando buscar a presença de Deus, você precisa entender que Jesus é o único caminho que pode te conectar a Deus. Presta atenção nisso. Saulo está numa missão prendendo cristãos. Esse jovem que cresceu em Jerusalém, esse jovem que era um menino, que ele era um menino organizado, ele era um menino que tinha sua vida como se as coisas estivessem tudo de acordo com aquilo que ele sonhou em ser. Ele era um fariseu. Fariseu naquela época era um jovem que ele era escolhido de Deus para estar nesse lugar. Porém, ele estava buscando a Deus de uma forma errada. Ele estava querendo agradar a Deus, mas ele estava querendo agradar a Deus pelo caminho errado. Então, quando Saulo ouve isso, ele tem um encontro com Jesus. E olha que incrível, se você está buscando a presença de Deus, você precisa entender uma coisa nessa noite: Jesus é o único caminho que pode te conectar a Deus. Mas de fato a gente sabe disso, e o texto vai dizer que ele estava seguindo viagem e aproximou-se de Damasco, e subitamente uma luz do céu veio sobre ele. Sabe? Aqui isso quer dizer que quando Saulo está nessa missão, Saulo está vivendo sua vida. Saulo sabia que ele estava fazendo um serviço para Deus, mas ele estava vivendo como um jovem normal daquela época. Porém, ele estava vivendo para um serviço que ele achava que estava fazendo para Deus. E nessa noite o Espírito Santo está falando conosco. Nós precisamos encontrar a Deus de forma certa. Sabe, muitas vezes nós estamos aqui na igreja, nós estamos vivendo a nossa vida e nós muitas vezes nos frustramos com muitas coisas que não estão dando certo, ou talvez a gente não está conseguindo engajar num relacionamento, nós nos sentimos inseguros, muitas coisas estão acontecendo, porque nós podemos estar procurando uma vitória de vida no caminho errado. Nós precisamos entender que fomos criados para um relacionamento com Deus. Quando Saulo tem um encontro com Jesus, a vida dele é transformada completamente. O texto diz que ele vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E é muito interessante isso, que esse encontro com Jesus está transformando a vida dele.
E nesse texto, a Bíblia vai dizer que quando Saulo encontra Jesus, ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E naquela hora, presta atenção nisso, esse jovem, ele pergunta: Senhor, quem é você? A Bíblia vai dizer que quando Saulo tem esse encontro, presta atenção nisso, quando ele diz: Senhor, quem é você? Jesus, ele não responde ao Deus de Israel, e ele não responde ao Espírito Santo, mas ele responde: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Por quê? Porque Jesus é o único caminho que pode nos levar para Deus. Sabe? A Bíblia diz que há uma forma certa de nós orarmos, e toda a oração de Jesus é sempre ao Pai em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes nós podemos ter aprendido muitas coisas, até mesmo dentro da igreja. Muitas pessoas ficam orando para o Espírito Santo, orando para Jesus diretamente, mas a ordem de Jesus ali no Sermão da Montanha, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, é que nós devemos nos reportar ao Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Isso quer dizer que o nosso Pai, agora em Cristo, Ele está acima de todas as coisas. Percebe? A oração do Pai Nosso, Jesus está nos mostrando o caminho de como nós temos que acessar a Deus. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por Jesus. Isso quer dizer que Ele é o caminho por quem nós devemos viver. Ele é a verdade que nos revela a verdade de quem Deus é e quem nós somos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que isso quer dizer? Que só em Jesus nós podemos viver uma vida onde nós somos libertos e conhecemos a verdade do propósito daquilo que nós nascemos para viver e nascemos para ser. Eu tenho vivido muito no meio dos jovens e presta atenção nisso, a maioria dos jovens, e pode ter bastante gente assim, porque eu passei por isso, muitas vezes você fica se perguntando: quem sou eu, para onde eu estou indo e qual é o propósito de Deus para a minha vida? Essa é a pergunta que permeia aqui, estou vendo aqui um monte de diálogo, aqueles balãozinhos assim, um monte de gente perguntando: quem sou eu? Para onde eu estou indo? Qual é o propósito para a minha vida? A gente pensa isso porque a gente está em formação. A gente quer saber qual que é o nosso destino. A gente quer saber qual que é o nosso futuro. E existe algo aqui que é muito importante. Se nós não vivermos em relacionamento com Jesus, nós nunca vamos saber para o que nós fomos chamados e qual é o nosso destino. Por quê? Da mesma forma que eu estou aqui com a minha esposa, e se eu perguntar assim para ela: Rê, se alguém perguntar aqui para ela: Rê, o que o Sandro mais gosta de comer de comida? Lógico que é de comida, né? Ela vai saber. Por quê? Porque tem convivência. Sabe? O que Jesus está nos dizendo aqui é que você muitas vezes está desorientado na tua vida, você não sabe quem você é, você não sabe para onde você está indo, porque você não convive com aquele que te criou e com aquele que te formou. Só Jesus pode nos trazer propósito e significado para a nossa vida. E Saulo está procurando Deus de uma forma errada. Saulo está achando que está fazendo um serviço para Deus, mas ele está fazendo de forma errada. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que por mais que você esteja na igreja, algumas áreas da sua vida não estão desenvolvendo, você não está conseguindo vencer pecados repetitivos, porque você precisa entender que você precisa buscar a Deus de forma certa. Você precisa entender que Jesus precisa ser tudo que você tem nessa vida, e quando Ele se tornará tudo que você tem nessa vida, então você começa a viver vida abundante. Porque Jesus é o único que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nesse momento, quando Saulo tem um encontro com a presença, e o que é muito doido é que é o seguinte: Saulo, ele está determinado, cara. E ele está andando de cavalo no caminho de Damasco, e de repente ele tem um encontro com a presença. A Bíblia diz que vem uma luz que brilha, e de repente ele cai de joelhos e Jesus fala com ele.
Sabe o que isso quer dizer? Talvez a nossa vida não está desenvolvendo da forma que a gente precisa nessa noite, por causa que você precisa da luz de Jesus que vai brilhar, trazendo clareza de quem você é, trazendo clareza das decisões que você precisa tomar, trazendo clareza do propósito dele em relação a relacionamentos na sua vida, porque somente a luz de Jesus pode brilhar em nós e nos mostrar quem nós somos, para onde nós estamos indo e para o que nós fomos criados para viver. Saulo tem um encontro com a presença que muda completamente a vida dele. Nessa noite, eu sinto no meu espírito que Jesus está encontrando pessoas. Vai haver encontros aqui, onde áreas da sua vida que estão infrutíferas, vai começar a frutificar. Porque quando você encontra Jesus, tudo, a Bíblia diz que eis que todas as coisas velhas se passaram. Tudo que é velho se passaram. E eis que tudo se fez novo, porque Ele começa a fazer tudo novo. Muitas vezes a gente fica com muita religiosidade com Jesus. Eu vou falar umas paradas aqui que acontece, que é verdade. A gente fica assim, nossa, eu pequei, eu não vou me achegar para Jesus, porque eu fiz tudo errado essa semana. Mas eu posso dizer uma coisa? Um Salvador veio para salvar. A maior estratégia do diabo é quando você errar em alguma área da sua vida, o diabo vai dizer desse jeito no seu ouvido: mocinho, ou mocinha, o pecado te afasta de Deus. A Bíblia diz isso, viu? Porque o diabo cita versículo bíblico. Só que se o pecado me afasta de Deus, e Jesus é o Salvador, para quem que eu tenho que correr? Eu corro para Jesus ou eu corro de Jesus? Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender quem Jesus é de fato. Jesus veio do céu para nos ensinar como se vive o céu na terra. Nós não podemos interpretar Jesus de forma errada, porque muitas vezes nós podemos estar na igreja, nós podemos vir aqui porque nós estamos com medo de ir para o inferno. Não, eu quero dizer uma coisa: o inferno é terrível, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus não te chama para viver com medo, porque Ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e ousadia. Ele te deu um espírito para que você possa viver em paz, para que você possa viver sem peso, sem jugo. O que traz jugo não é Jesus, é o pecado. O que traz jugo muitas vezes, eu vi um vídeo na internet, vou compartilhar isso daqui, de um homem que foi no céu e no inferno, e aí ele chegou no inferno, ele disse assim: eu vi uma sala que tinha o símbolo de smartphone, e nessa sala tinha um demônio que ficava com o dedinho assim, Reels, short. A sala, ele disse que tinha um dedinho assim, na sala. Tinha um smartphone e tinha um dedinho. Sabe o que isso quer dizer? Nós muitas vezes estamos perdendo tempo com coisas que está trazendo tanto problema, tanto sentimento ruim dentro de nós, porque ao invés de nós passarmos tempo com Jesus, nós estamos gastando tempo no celular. Cara, não tem problema você ficar no celular, desde que isso não esteja travando a tua vida, desde que isso não esteja roubando Jesus de você, porque Saulo está procurando Jesus. Saulo, na verdade, está tentando encontrar Deus, mas da forma errada. Muitas vezes nós tentamos encontrar Deus, mas nós precisamos entender que definitivamente precisamos tomar uma decisão de passar tempo com Deus se você quer encontrar Deus. Aleluia. A gente está vendo que está tendo inteligência artificial, todo mundo quer trabalhar hoje. A gente estava conversando sobre isso. Ninguém mais quer trabalhar na empresa, velho. Eu tenho um vizinho que o cara é zica, mano, no TI. Mano, o cara é zica. Eu acho que ele nem dorme, porque tem vezes que eu acordo 3 da manhã e ele está falando com o cachorro dele. Acho que ele é doido, velho. É verdade, estou tentando pregar Jesus para ele. Eu falei, mano, Jesus te ama, velho, mas eu também amo ele. Mano, tem gente que é assim, mano. Cara, Jesus te ama, Ele tem um propósito para a tua vida. Beleza, eu também amo Ele, Sandro. E o que você vai falar pro cara? Ele falou o seguinte para mim. Ele falou: Sandro, eu não aceito trabalho se não for para trabalhar em casa. Eu falei, como assim? Eu falei, você está desempregado, cara, você precisa de emprego. Ele falou assim, tá, tudo bem, mas as empresas têm que me contratar porque eu só trabalho se for no home office. Eu falei, caracas, velho, na minha época não era assim não, eu tinha que aceitar a empresa, não a empresa tinha que me aceitar.
O moleque tá surfando a crista da onda, velho. De verdade, porque ele é TI. Então ele tá numa temporada boa. Mas eu quero dizer uma coisa. Sabe o que muitas vezes está acontecendo com a nossa vida? Nós estamos confundindo as coisas. Nós estamos muitas vezes tentando encontrar Deus de forma errada. Nós estamos perdendo tempo com muita coisa que não vai nos levar a lugar algum. E nós ainda viramos, quando os nossos pais falam com a gente, fala, mascando o chicletinho, não sabe o que fala. Posso dizer uma coisa? Princípios e valores do reino vai sempre ser princípios e valores do reino. Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Não tem como chegar em Deus a não ser por Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cara, Ele é o caminho porque Ele vai nos ensinar como se vive a vida. Ele é a verdade porque Ele liberta a gente de toda mentira e todo engano do diabo. E Ele é a vida, caminho, verdade e vida. Você só pode viver vida de verdade se você entrar por esse caminho que é Jesus. Mas presta atenção numa coisa, você precisa se relacionar com Jesus. Não dá para a gente achar que nós vamos encontrar Deus na preguiça da nossa casa, no celular, sem ler a Bíblia, só ficar de braço cruzado, assistindo Netflix, The Chosen. Mano, eu amo The Chosen. Porque Jesus se revela no The Chosen. Mas presta atenção numa coisa, a parada é o seguinte, Jesus, Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus, isso é muito doido, Ele morreu, ressuscitou, e Ele atravessava a parede. De repente os discípulos estão lá e Ele atravessa a parede. Lembra da Annabelle? Não, brincadeira. Não é isso, brincadeira. Jesus estava como um fantasma nessa temporada, e Ele atravessa a parede, e Ele entra no lugar, e de repente Ele começa a conversar com as pessoas. Mas a parada aqui que está acontecendo é o seguinte, Jesus, Ele morreu, ressuscitou, e Ele entrou no céu com um corpo físico glorificado. O judeu que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, nos representando nesse momento. Só que muitas vezes nós estamos nesse lugar como Saulo, tentando encontrar Deus de forma errada, porque nós fugimos daquilo que nós precisamos fazer, mas o caminho sempre vai ser esse. Você precisa decidir nessa noite em se voltar para Jesus com uma vida de oração, lendo a Bíblia. Sabe como nós estamos negando Jesus? Eu vou trazer uma revelação de Deus aqui para nós. Quando a gente não lê a Bíblia diz que Jesus, Ele é o Logos, Ele é a palavra escrita. Quando eu não leio a Bíblia, se Jesus é a palavra escrita e eu não leio a Bíblia, eu estou negando quem? Sabe o que o diabo está fazendo? Ele está te roubando no Reels, ele está te roubando no Short, ele está te roubando num monte de baboseira, e você muitas vezes está enrolado ou enrolada com um monte de coisa, achando ainda que no final da tua vida vai dar tudo certo só porque você está vindo no culto de domingo ou está indo no PG. Mano, Jesus está falando, de verdade. Eu já começaria a me arrepender agora. Eu preciso me arrepender. Então, olha só, Saulo, ele está indo numa direção, achando que está fazendo para Deus, mas todo encontro com Jesus, presta atenção nisso, todo encontro com Jesus tem que mudar a nossa vida de direção. Ele está no caminho de Damasco, e de repente ele encontra a presença, e Jesus fala assim, vai para outro lugar, porque lá vão te dar as instruções do que você precisa fazer. Presta atenção, Saulo está numa direção, mas quando ele encontra Jesus, ele precisa mudar de direção, porque Jesus, quando temos um encontro com a presença de Jesus, a nossa vida precisa mudar, porque se não mudou, não é Jesus que você encontrou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque quando há um encontro verdadeiro com Jesus, imediatamente a minha vida muda. E eu preciso entender uma coisa agora. Eu encontro a verdade e eu começo a andar na verdade. Conhecereis a verdade. Conhecereis quer dizer, eu ando todos os dias conhecendo a verdade, e a verdade vai me libertando, e vai me trazendo vida, e vai me transformando, e daqui a pouco eu estou livre de todos os pecados.
Mas nós precisamos responder a isso, porque se nós não respondermos, nós vamos continuar no mesmo lugar. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês querem passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, com o mesmo erro, com o mesmo problema, com o mesmo BO? Levanta a mão que eu vou orar agora. Cara, ninguém quer isso. E por que nós não estamos nos dedicando a um relacionamento com Jesus diariamente? E por que nós não estamos tomando as decisões difíceis que Jesus já falou para você tomar, cara? Jesus está me dizendo aqui que tem pessoas que você está vivendo dentro de relacionamentos com outras pessoas que estão perdidas e está te afundando a cada dia para o pecado, e você já sabe, porque Ele falou que você tem que parar com isso, mas você não está conseguindo parar e essas amizades estão te levando para um buraco. Quando definitivamente nós vamos tomar a decisão que Saulo tomou quando ele tem um encontro com Jesus? Ele precisa mudar de direção e ele precisa começar a andar na contramão daquilo que ele fazia. Então, Saulo está buscando a Deus, tentando agradar a Deus de forma errada. E aqui a parada é o seguinte: quando Jesus aparece para ele, presta atenção nisso, ele tem um encontro com Jesus, e Jesus vai dizer o seguinte: eu sou Jesus a quem tu persegues. O que isso quer dizer? Jesus quer dizer Jeová é a salvação. Jesus quer dizer o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Deus encarnado. É mais ou menos assim, quando Saulo está nesse caminho, acelerando de cavalo para aquele rumo aonde ele ia prender cristãos, de repente ele tem um encontro com Jesus, e aí o que começa a acontecer assim? O que começa a acontecer? Quando Jesus fala, eu sou Jesus a quem você persegue, Jesus está dizendo assim, você me procurou a vida inteira, e agora eu estou te encontrando, cara. Meu Deus, sabe o que isso quer dizer? Não dá mais para nós vivermos a mesma vida. Jesus está se conectando com a gente nessa noite, meus irmãos. Ele está dizendo o seguinte: Saulo, Saulo, você se dedicou a vida inteira na lei. Você me procurou a vida inteira, mas porque você me procurou, eu vim te encontrar. Meu Deus. Jesus está encontrando muitas pessoas aqui nessa noite. Ele está realinhando o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos. Então, Jesus, o Salvador da humanidade, Ele veio salvar aquilo que estava perdido. Terceiro ponto. Então Jesus encontrou ele, pois Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Terceiro ponto. Entenda uma coisa definitivamente e pare de ser um crente Nutelinha. Posso falar de novo? Nutella de 1 quilo, Nutella, tem os Nutella de 1 quilo, tem Nutella de 500 gramas, tem o Nutella de 100 graminhas, 25 graminhas, mas eu quero dizer uma coisa, para de ser um crente Nutella. Por que eu estou falando isso? Presta atenção nisso, toda vez que alguém te persegue, ele não está te perseguindo, ele está perseguindo Jesus. Para de ser Nutella, porque a Bíblia diz assim, que não te vem tentação humana, que você não possa resistir. Deus não permite tentação que venha contra você, que você não possa resistir. Então se você está ainda caindo em tentações, é porque definitivamente você ainda não entendeu quem é Jesus. É porque definitivamente você não está dentro desse relacionamento com Jesus. É porque definitivamente você precisa abrir a porta para que Jesus encontre você nessa área onde você está com pecado repetitivo, cara. E quando Ele te encontrar, meu Deus, a sua vida muda do nada. E você continua andando na direção oposta. Mas presta atenção nisso. Saulo era um menino brabo, velho. Saulo estava na captura dos discípulos de Jesus. A Bíblia vai dizer que não importava se era homem ou mulher, ele prendia todo mundo.
Ele era sangue no zóio, porque ele achava que ele estava fazendo um trabalho para Deus. Aqui não era somente uma prisão onde Saulo encontrava os crentes, presta atenção nisso, e ele levava para a prisão bonitinho, como se algemasse todos e ia tipo como cordeirinho, assim ó. Prisão. E ele levava todo mundo. Não era isso. A Bíblia diz que Saulo estava matando a galera, velho. Assim como ele matou, ele fez parte disso. A Bíblia vai dizer que havia um jovem que se chamava Estevão. Ele assume o ministério e morre pelo ministério. Sabe o que está acontecendo? Muitas vezes nós temos visto tantos jovens que estão vivendo uma nutelice. Muitas vezes você está na igreja, a pessoa fala mal de você, em vez de você amar a pessoa, você quer sair da igreja. Cara, não dá para viver assim. Nós precisamos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outra forma de chegarmos a Deus a não ser estarmos em Jesus. O que está acontecendo aqui é que está tendo uma perseguição de terrorismo. Posso dizer uma coisa? Saulo é como se fosse um terrorista dessa temporada. Lembra que aconteceu em Gaza? A galera chega matando todo mundo, um monte de demônio que estava endemoniado mesmo. A parada é o seguinte: Saulo era um terrorista da época, ele estava matando cristãos. Esse menino que achava que estava trabalhando em nome de Deus, como muitos terroristas de Gaza acham que estão fazendo um trabalho para Deus, estão fazendo um trabalho para lá, matando os judeus, da mesma forma era esse menino. Você está entendendo o nível dele? O nível dele era o nível de um cara muito doido, velho, muito brabo. Só que naquele momento, quando ele encontra Jesus, Jesus responde para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, cara? Isso quer dizer que, enquanto há uma perseguição sobre você, você não pode sair da posição onde você está, porque Jesus, ele se levanta do trono como ele se levantou com Estevão, para poder julgar a sua causa, para poder te guardar, te proteger. Mas nós precisamos entender que nós precisamos permanecer no lugar de relacionamento, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja muito difícil. Vou dizer uma coisa para vocês: eu perdi meu pai quando eu estava na missão na Europa. Mano, que situação difícil. Só que o meu pai, antes de ele falecer, eu estava no hospital com ele. Ele estava muito mal. E eu falei: pai, você quer que eu cancele a viagem? Os moleques, se souber disso, eles me matam. A gente teria que cancelar. Só que ele vira e fala para mim: filho, você não vai cancelar essa viagem, porque é um propósito eterno que nós precisamos cumprir. Eu gastei minha vida inteira para que você pudesse viver o que você está vivendo. Então, se acontecer alguma coisa, a gente se encontra na eternidade. Mas você precisa continuar, você precisa perseguir Cristo, você precisa se manter, você precisa fazer a vontade de Deus, você precisa fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa: o Senhor está dizendo, faça a vontade de Deus na sua vida, independente da temporada que você esteja. Para de ser fraco, para de ser Nutella. Não dá mais para a gente viver uma vida onde a gente fica de bico porque o irmão está aqui, porque a Amanda abriu o culto, porque a Tainá fez a oferta. Pelo amor de Deus, eu quero dizer uma coisa: existe um propósito eterno de Deus para todos nós que estamos aqui, e você precisa entrar nesse ecossistema de relacionamento, porque nesse lugar, quem vai te levantar não é pastor, não é líder, não é apóstolo, é Jesus que vai te levantar. E quando Ele resolver te levantar, meu irmão, eu quero dizer uma coisa: o seu chefe não pode te parar, a sua faculdade não pode te parar. Eu quero dizer uma coisa: as pessoas que estão te travando não podem te parar, porque maior é aquele que está em você do que aquele que no mundo está. Aleluia! Dê uma salva de palmas a Jesus. Meu Deus, eu estou queimando por Jesus aqui. Eu estou sentindo a presença. Esse culto vai acabar de forma sobrenatural. Então, olha só, esse terrorista, ele estava perseguindo homem, mulher, criança. O que ele encontrava, ele estava exterminando. Então, eu quero dizer uma coisa:
muita gente estava morrendo, havia uma perseguição. Mas na hora que você está sofrendo perseguição, presta atenção nisso, quanto maior a sua luta, maior será a sua vitória. A sua luta não é maior do que o seu Deus. A sua luta não é maior do que o seu Jesus. O pecado repetitivo, vícios que você possa ter, entenda uma coisa, não é maior do que Jesus, porque Ele veio justamente para libertar todo o cativo. Mateus capítulo 5, versículo 10 vai dizer o seguinte: bem-aventurados perseguidos por causa do Evangelho, porque deles, de fato, é o reino dos céus. Se você está vivendo uma vida na presença de Deus, e você está passando por perseguição, eu quero dizer uma coisa muito clara aqui para você: continua vivendo na presença de Deus. Não deixe o diabo te tirar desse lugar. Eu vou dizer uma coisa, o diabo vai inventar um monte de conversa, ele vai querer te tirar da igreja, ele vai querer te tirar da presença de Deus, ele vai querer te desanimar, ele vai querer usar, até o Netflix ele vai usar para poder te tirar da presença de Deus. Mas você precisa se manter nesse lugar, porque quanto maior a luta, maior a vitória. Eu estou cansado, eu estou vendo muitos jovens de tanto tempo que a gente está convivendo aqui, que estão crescendo, se desenvolvendo, porque definitivamente eles decidiram em viver um relacionamento de verdade com Jesus. Quando nós decidimos em viver um relacionamento de verdade com Jesus, nós vamos sofrer perseguição. Mas eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Se você não está disposto a viver perseguição pelo nome de Jesus, você não está disposto a viver uma eternidade com Ele. Entenda uma coisa, nós vamos viver perseguições sim, faz parte, bem-aventurado, sabe o que ele está falando? Feliz é aquele que está sendo perseguido por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que enquanto você está sendo perseguido, Jesus está sendo glorificado. Enquanto você está sendo perseguido, a unção de Deus está aumentando na sua vida, o destino de Deus está aumentando na sua vida. Então enquanto você se mantém nesse lugar, mesmo sendo perseguido, você vai viver dias gloriosos. Entenda uma coisa, definitivamente, eu estava falando isso na reunião de liderança, você não foi chamado para ser legal, cara. Na tua faculdade, você precisa se posicionar em Cristo. Não adianta chegar na sua faculdade, você ficar dando risadinha, aí fala uma besteira, aí você dá mais risadinha, aí chega numa fofoca na roda da igreja, você sabe que aquilo é fofoca e você fica se envolvendo com isso. Até quando o diabo vai continuar te enrolando com situações e circunstâncias diárias e você está de círculo em círculo, como se você estivesse num labirinto assim, ó, e nada acontece de novo. Porque o diabo vai querer nos roubar nos mínimos detalhes da nossa vida diária. É nos mínimos detalhes. É naquele momento que ao invés de você estar lendo a Bíblia, você está no Reels. É naquele momento que ao invés de você estar buscando a presença, você está ali. Há uma perseguição contra nós. Mas eu quero dizer uma coisa, se você se manter, mesmo no dia mau, mesmo no dia da perseguição, você vai viver dias gloriosos. Entenda uma coisa, presta atenção nisso. A Bíblia diz que aos que permanecer, estes serão os meus discípulos. Sabe o que isso quer dizer? Aqueles que permanecer na palavra, aqueles que no dia mau permanecer, aqueles que definitivamente entender isso. Toda vez que você está sofrendo uma perseguição, não estão te perseguindo, estão perseguindo Jesus. Toda vez que você está vivendo dias difíceis, não é contra você, é contra Jesus. E Jesus se levanta para poder cuidar de nós. E Jesus se levanta para poder fazer aquilo que está no coração de Deus. E Jesus se levanta para poder conduzir a sua vida. Presta atenção nisso, 2 Crônicas capítulo 20, versículo de 17 a 19. Deus vai dizer o seguinte, no momento onde o povo está passando por um momento de dificuldade. De guerra, velho. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Quem disse que você está sozinho no momento da dificuldade? Pegadas na areia, vai ler isso daí.
Quantos lembram desse texto? Enquanto você acha que só tem uma pegada, e você acha que você está andando sozinho na tua dificuldade, você precisa entender que ao invés de você estar sozinho, Ele te pegou no colo e é a pegada dele que está te levando. Está entendendo? O maior problema nosso é que a gente não tem a visão completa daquilo que Deus está fazendo. Então a gente fica reclamando. Então a gente fica muitas vezes murmurando. Então a gente fica muitas vezes com nutelice. Mas Jesus está nos despertando nessa noite, meus irmãos. Jesus está aqui. Jesus está aqui para poder falar para você: não estão te perseguindo, estão me perseguindo. E eu pelejarei a sua peleja. Para de ser Nutella. Hoje tudo é: mano, não vou mais falar, não vou mais trocar ideia. Não dá. A palavra que eu mais ouço dos jovens: não dá. Mentira do diabo, dá. Você tem que permanecer, você tem que persistir. Sabia que hoje as empresas, os jovens, a gente estava falando sobre isso, os jovens, eles ficam pulando de emprego em emprego. Ele entra, fica 3 meses em um, aí depois fica mais 2 meses em outro, aí fica 1 mês no outro, 1 semana no outro. O que vai construir desse jeito? Para onde você vai? Por quê? Por causa de problema de identidade, de paternidade. Você acha que sempre está todo mundo contra você. O seu problema é maior do que todos. Ninguém tem problema maior do que você. A sua guerra é maior do que todos. Não, pelo amor de Deus. Chegou a noite de nós nos encontrarmos com Jesus e mudarmos a nossa forma de pensar. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Fala comigo: nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Quarto e último ponto: quando encontramos Jesus, a nossa vida muda completamente. Presta atenção, Saulo é um exemplo de um verdadeiro arrependimento. Aquele jovem, o terrorista, o perseguidor, passa a ser perseguido porque ele se converteu ao Evangelho de Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Paulo, ele sofreu muito depois na sua jornada com Cristo. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele dizia o seguinte: morrer para mim é lucro, viver é Cristo. Paulo encontrou o significado, quando ele tem um encontro com aquele que pode transformar a vida dele, muda definitivamente a vida dele. Paulo vai dizer o seguinte: meus irmãos, vocês não estão entendendo, a guerra e a peleja e a perseguição tá pesada. O chicote está estralando, mas eu quero dizer uma coisa: morrer para mim é Cristo e viver é morrer para mim é lucro e viver é Cristo. Ou seja, Paulo começa a entender que o propósito de vida não está mais em somente viver, mas ele em conviver com Jesus diariamente. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa: há uma unção profética de Deus vindo nessa noite sobre esse lugar. O Senhor está dizendo, Ele vai encontrar muita gente aqui. Eu vejo áreas de vidas de pessoas travadas. Você está infrutífero, as coisas não estão dando certo, você faz o certo, mas não dá certo. É porque você precisa da direção do Espírito Santo. Chega de viver preso, chega de viver num lugar infrutífero. Você nasceu para vencer, para conquistar, para prosperar. Você nasceu para viver para Deus e não para as coisas desse mundo caído. Chega de ser roubado, porque Jesus está te encontrando nessa noite, nesse lugar. Jesus está encontrando o teu coração. Jesus está encontrando os teus anseios, a sua ansiedade. Jesus está tocando em ansiedades de pessoas aqui, porque Ele está dizendo que Ele traz paz em meio ao caos. Sabe o que a Bíblia diz? Filipenses 4:8, não andeis ansiosos por coisa alguma. Presta atenção qual que é o caminho para você viver bem. Presta atenção. Antes, presta atenção, carreguem diante de Deus os teus anseios. O que é os teus anseios? Os problemas que você está vivendo, as situações, aquelas coisas que estão te incomodando, a ansiedade que muitas vezes está roubando o teu coração. Ele está falando assim, olha, antes carreguem em oração diante de Deus os teus anseios com súplicas. O que é isso?
Ao invés de você pedir para Deus, você ficar pedindo para o líder. Ao invés de você pedir para Deus, você ficar pedindo conselho para o teu amigo da faculdade que nem é cristão. Pelo amor de Deus, aonde você acha que você vai parar desse jeito? A Bíblia é aquilo que vai te pautar e que vai fazer você tomar decisões. Não é que nós não podemos pedir conselhos para as pessoas. Você pode pedir, mas peça conselho para as pessoas certas, para aquelas que têm a verdade do Evangelho, a verdade da palavra. Porque senão você fica perdendo tempo, você fica rodando, as coisas não acontecem. E aí depois você fica colocando a culpa em Deus. Nossa, Deus, não está acontecendo aquela promessa, o Senhor está mentindo. Uma vez eu fui conversar com um jovem e ele disse isso: Deus me esqueceu. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, tá, beleza, vamos fazer uma análise epistemológica. Sabe o que é epistemológica? É uma linguagem do seminário teológico. Você fazer uma análise do cara, de tudo que ele está fazendo, tipo, muito profunda. Aí eu falei assim, beleza, Deus te esqueceu. Quantos dias da semana você ora? Eu oro só quando eu vou de domingo na igreja. Será que ele te esqueceu ou você esqueceu ele? Será que muitas vezes nós recebemos palavras de Deus, mas nós não andamos com Deus? Mas a nossa vida na semana é mais celular, Instagram. Cara, não tem problema nenhum você ter Instagram, mas eu vou dizendo uma coisa: tem muita gente presa com rede social, você fica se comparando. Você fica olhando a vida do outro, você fica olhando a vida das pessoas e fala assim, nossa, ela tem a minha idade, olha como ela está avançando. Muitas vezes é tudo mentira e você está acreditando na mentira do diabo no celular, cara. Mas se você se concentrar na presença, mas se você entrar nesse lugar de encontro com Jesus, eu quero dizer uma coisa, sua vida vai começar a fazer sentido. Você não vai mais ficar sendo guiado pelas pessoas. Entenda uma coisa, Deus não abençoa ator, Deus abençoa pessoas que definitivamente confessam os seus pecados diante dele. Para de querer ser o outro, para de querer ser aquela pessoa, aquela influencer, para de querer ser o seu amigo, para de querer ser o outro. Deus chamou você para você ser você, e nesse lugar, você é sincero com o teu coração, e Ele começa a transformar a tua vida. Entenda uma coisa, um encontro pode transformar a sua história, mas você precisa se voltar para esse lugar de encontro. Encontros com Jesus transforma completamente a nossa vida. Mas a parada aqui é o seguinte, Saulo tem um encontro, e Jesus fala assim, a primeira coisa que Jesus fala para ele, vá para tal lugar. Sabe o que isso quer dizer? Depois do encontro, você precisa começar a ouvir o que Jesus está te dizendo. Quando Saulo tem um encontro, ele começa a andar na direção oposta daquilo que ele estava fazendo, porque ele tem um encontro com Jesus. Não adianta nada você vir para uma noite audaz, ou você está no PG, e você tem um encontro com Jesus, e você continua fazendo as mesmas coisas e indo na mesma direção. Nunca vai dar certo. Ou você decide, ou você decide. Nunca vai dar certo fazermos aquilo que não é a palavra de Deus, aquilo que é a verdade do Evangelho para nós, e acharmos que ainda vai acontecer um milagre no meio da jornada e você vai chegar no seu objetivo. Esquece, você nunca vai chegar. Porque você precisa definitivamente entender que encontros com Jesus transformam a tua vida. O texto de Atos 9, de 20 a 22 vai dizer o seguinte: e logo, depois que ele tem um encontro com Jesus, nas sinagogas, esse menino que estava perseguindo os cristãos, ele pregava Jesus, e ele dizia, gente, eu tive um encontro com ele, ele é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes, a Bíblia diz, que eles ficavam impressionados e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome de Jesus? Ele não veio aqui nessa cidade para poder levar eles presos? Como pode Saulo estar agora pregando o nome de Jesus? A Bíblia diz que, versículo 22, Saulo, porém, se fortalecia. Saulo, porém, cada vez mais confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando definitivamente que Jesus era o Senhor. Posso dizer uma coisa? Jesus já te chamou há muitos anos para você pregar o Evangelho. Você acha que pregar o Evangelho é só estar no púlpito? Mentira do diabo. Olha, eu vou dizer uma coisa, a pregação desse cara, Saulo, era o seguinte:
ele chegava em qualquer cidade e ele falava assim: gente, eu preciso falar uma coisa aqui para vocês. Um monte de gente estudada, ele falava assim: eu estava certo dia no caminho de Damasco e de repente ele me encontrou. Você tem um testemunho que enquanto você não abrir sua boca e falar aquilo que Deus fez na tua vida, você vai continuar dentro desse lugar estacionado. A grande comissão é o coração de Deus pulsando dentro de nós. A grande comissão é você ser usado por Deus. Enquanto nós não assumimos a grande comissão, não assumimos o propósito de Deus para nós, você pode passar uma vida inteira esperando Ele, mas Ele já está te dizendo: você precisa começar a abrir tua boca e começar a pregar o Evangelho. A mudança de Saulo não é simplesmente ele ver algo novo, mas é ele tomar decisões novas. A mudança de Saulo é ele mudar a direção aonde ele estava indo. O arrependimento verdadeiro é você definitivamente começar a fazer aquilo que você está protelando há muito tempo que Deus mandou você fazer, e você fica com medo na tua zona de conforto, com o braço cruzado, de boa, achando que Deus tem que se enquadrar a você. Nunca. Você vai ficar no seu lugar, nada vai acontecer e vai passar a vida inteira aí enquanto você não se enquadrar nos princípios e valores do reino. Presta atenção nisso. A gente foi para a Europa agora e aí a gente está lá pregando o Evangelho. A gente pregou em muitos lugares, só que de dia a gente estava pregando nas cafeterias, a gente estava pregando quando a gente ia tomar café. É isso que você tem que viver. Na verdade, assim, a gente tem que se arriscar por Jesus, porque Jesus deu a sua vida por nós. A gente não quer arriscar, a gente fica: não vou falar, que vão falar de mim na faculdade, no trabalho. Pelo amor de Deus, cara, se você negar Jesus, Ele vai te negar diante de Deus. Toma a decisão logo e anda com Jesus e assume o Evangelho de verdade. A gente está na Europa e de repente nós vamos tomar café da manhã. Aí a gente entra numa cafeteria, a gente reúne o time e fala assim: gente, tem muitos filhos de Deus perdidos aqui, hein? Eu estou sentindo o cheiro de filhos de Deus perdido. Eu estou sentindo. Ouçam o que o Espírito Santo está falando para vocês em relação a todas essas pessoas que estão aqui. Vocês vão se conectar em todas elas. Cara, eu vou dizer uma coisa: só foi coisa doida acontecendo lá. De repente a gente está num lugar e aí o garçom começa a se conectar, a menina que está servindo o café começa a se conectar, e de repente a Lara tem uma palavra de conhecimento, e aí ela tem uma palavra de conhecimento que está definitivamente falando algo que só aquela menina do café sabia. Então ela precisa ter coragem de compartilhar isso, e ela chega na menina e fala: isso faz sentido para você? A menina já começa a chorar. Deus está levantando uma geração que definitivamente vai tomar uma decisão de não querer ficar calculando se você vai se queimar ou não. Simplesmente você precisa abrir tua boca e falar o que Jesus está falando para você falar. Porque senão você vai ficar nesse mesmo lugar, nada vai acontecer. Então a gente começa dentro desses lugares a ouvir o que o Espírito Santo está falando. E de repente as pessoas começam a se movimentar, garçom começa a servir, a gente começa a se conectar nessas pessoas. E de repente vem uma palavra de conhecimento. E tudo era somente uma manhã de tomar um café, e de repente o Evangelho é pregado, as pessoas começam a chorar, de repente as pessoas começam a receber uma palavra, de repente as pessoas começam a ser tocadas por Jesus, e nós estamos ali para cumprir a grande comissão. Mas não é só lá, porque nós estamos treinando para que a gente possa fazer isso diariamente nesse lugar, aqui no nosso dia a dia. Jesus está dizendo para nós essa noite: todos nós que estamos aqui temos um chamado de viver a grande comissão, mas para isso você tem que começar a querer se queimar por Jesus. Não é sobre você se queimar, é sobre você arriscar para Deus. Lembre-se de uma coisa: a parábola dos talentos. Aquele homem que não multiplicou os talentos, ele tinha 2 problemas: a preguiça e o medo. Sabe o que impede você de viver o novo de Deus? Você tem preguiça e medo. Você tem medo de fazer o que Deus está mandando você fazer. Você tem medo de se queimar quando Deus fala para você falar algo e você não fala, porque você está mais preocupado com a sua reputação. Você está mais preocupado com o que as pessoas vão falar de você na faculdade. Definitivamente, a Bíblia vai dizer que em Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles jovens, sobre aqueles homens, a Bíblia vai dizer que eles se tornam testemunhas. E testemunhas, sabe o que quer dizer? Se tornar um mártir, morrer por Jesus.
O problema é que você não está querendo viver novo porque você não morre por Jesus. Então a gente está na Europa, aconteceu muitas coisas loucas lá. As meninas estavam conversando com uma menina, a gente passou e tinha uma menina de muleta, com a perna quebrada. E aí as meninas conectam nela e começam a falar, começa a primeiro perguntar quem ela era, conexão. O primeiro ponto é conexão, é declarar paz e conexão. E aí começa a conectar com a menina, e aí de repente as meninas falam assim, a gente vai fazer uma oração por você. A menina, não quero saber de Deus, estou de mal, Ele me abandonou. Mas a gente precisa entender que as pessoas estão feridas. Mano, eu vibro com isso, porque essas mesmas meninas que tomou um não, elas começam a ir por outro lado, com a mesma pessoa, elas começam a falar de outras coisas. No final dessa abordagem, sabe o que acontece? A menina diz assim, pelo amor de Deus, orem por mim, eu preciso da oração. Sabe o que isso quer dizer? Jesus, grande a seara e são poucos os trabalhadores. A vida dinâmica não é você só vir na igreja, presta atenção nisso. Aí você sai daqui, vai para casa, aí depois você vai, dorme, acorda, vem no domingo, e aí você fica nessa rotina, você só vem. Se é uma pessoa boa, sua vida está sendo transformada, beleza, glória a Deus por isso, isso é bom, isso é importante. Mas quando nós vamos começar a falar o que Jesus está nos mandando falar? Quando nós vamos tomar o mesmo posicionamento que Saulo tomou, aonde ele muda de direção? Saulo estava perseguindo o caminho, agora ele se torna a principal pessoa que está anunciando o caminho, porque ele mudou de direção e ele começou a pregar a verdade do Evangelho, porque ele foi transformado por esse Evangelho. A gente precisa começar a dar passos em direção àquilo que Deus está nos chamando para que a gente dê esses passos de direção. Isso é metanoia, esse é o verdadeiro arrependimento. Você precisa mudar de direção e avançar forte na manifestação do reino de Deus. Agora você começa na tua vida a viver com um propósito. Isso que nós precisamos entender. Você nasceu para um relacionamento e expansão do reino com tudo aquilo que você tem. Entenda uma coisa, Jesus, o Salvador, veio para salvar tudo o que estava perdido. Quando ele olha para Zaqueu, ele diz assim, Zaqueu, desce dessa árvore, cara, porque hoje eu vou jantar na sua casa. E a Bíblia diz que quando Jesus encontra Zaqueu, ele mesmo, não precisou nem ser confrontado, ele, pelo amor de Deus, Jesus, eu me arrependo e devolvo 7 vezes mais aquilo que eu roubei das pessoas. Será que ele roubou bastante? Mas um arrependimento verdadeiro transforma a nossa vida. Entenda uma coisa, por mais perdido que algumas áreas da sua vida esteja, por mais falhas que você tenha cometido nessa noite, tudo o que Deus está falando para você, a Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 37, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso quer dizer que o verdadeiro arrependimento é uma metanoia. Eu quero chamar o louvor aqui. Quando Saulo se depara com o favor de Deus, Jesus, o Santo de Deus, ele é completamente transformado em arrependimento imediatamente. E o que o verdadeiro arrependimento faz, ele te coloca na contramão daquilo que você fazia. Então, Saulo, o perseguidor, se tornou perseguido da causa que ele perseguia. Essa noite, o Senhor está transformando e está trazendo arrependimento nos nossos corações. Saulo foi um dos homens que se tornou Paulo, que mais expandiu o evangelho com a maior velocidade e ousadia de Antioquia até Roma. É claro que ele não estava sozinho, mas Paulo se destacava. Ele foi responsável por uma grande expansão e fundamentação da igreja. A história conta que esse cara, esse jovem, que começou ali, em 25 anos de evangelho,
O evangelho foi pregado e alcançou todo o Império Romano, e muito disso por causa da disposição de ele gastar a sua vida por viver os propósitos de Deus. Isso que o evangelho faz, ele transforma um perseguidor em perseguido. Isso que o evangelho faz, a luz de Jesus revela e brilha para que a gente possa entender a verdade. Uma grande transformação pode começar na sua vida hoje, e você só precisa ter um encontro com Jesus. Se coloque de pé porque nós vamos orar. Nós te amamos, Jesus. Entenda uma coisa, tudo pode se tornar novo, porque em Jesus todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A sua origem está nele, você precisa viver por ele e você precisa retornar para ele um dia quando você não estará mais aqui. Essa é uma noite que o Senhor está nos tocando para que a gente possa viver toda a vontade de Deus. Uma grande transformação pode começar na sua vida hoje. Você só precisa ter um encontro com Jesus. E nesse momento, nós queremos orar por pessoas que você precisa de um encontro com Jesus. Sabe, eu sinto no meu espírito que tem pessoas que entraram aqui nessa noite e você disse assim: Senhor Jesus, eu preciso de uma solução. Eu já procurei em vários lugares, as coisas não estão acontecendo, mas Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Jesus está te chamando nesse lugar. Feche os seus olhos, nós vamos orar por essa palavra. Você que precisa ter um encontro com Jesus, em alguma área da sua vida. Talvez você já está há muito tempo tentando mudar, você não consegue. Somente Jesus pode transformar essa área da sua vida. Sabe, chegou um momento onde nós precisamos definitivamente deixar Jesus entrar e transformar a nossa vida. Ter um encontro que vai nos levar a viver num lugar frutífero. Então você que deseja oração, vem aqui, nós vamos orar por você. Enquanto isso nós vamos adorar a Deus. Eu sinto no meu espírito que tem muitas pessoas que você precisa de uma oração, mas você não quer vir aqui para se expor. Eu quero dizer uma coisa, todo mundo é falho aqui. E se você quiser continuar do mesmo jeito, então não vem aqui. Mas se você quer viver o novo de Deus e ter um encontro com Jesus nessa área da sua vida que você precisa ter, vem aqui agora. Porque Jesus está te chamando. O primeiro passo é acreditar que Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Chega de viver preso, abatido, angustiado. Chega de viver escravo. Jesus está te libertando nessa noite. E o Senhor está fazendo. Vamos adorar a Deus. Ainda doce meus lábios, teu nome. Tua eterna beleza, fascina os meus dias. Ainda doce em meus lábios, teu nome, ó Espírito. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho Cristo. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer.
Vocês que estão aqui na frente, fique mais próximo aqui, pode vir mais para cá, nós vamos orar. O Senhor está me mostrando que tem muitas pessoas que vão ser tocadas de forma poderosa e sobrenatural aqui nessa noite. O Senhor está te tocando. Eu quero chamar o time de liderança aqui do Audaz e a gente vai orar por vocês. Comece a entregar para Deus essas áreas que vocês precisam ter um encontro com Jesus. Encontros com Jesus transformam completamente a nossa vida. E eu vejo o Senhor tocando. É como se a luz começasse a brilhar dentro de vocês e vocês começassem a enxergar a verdade. O Senhor está te tocando nessa noite, mas comece a falar para Ele, porque é entre você e Ele. Você precisa falar para Ele quais áreas você precisa de um encontro. Talvez muitas áreas, mas fale para Ele, porque Ele precisa te ouvir. Jesus é uma pessoa e Ele quer te tocar. Enquanto nós estamos adorando, vocês que estão aí no lugar, não desfoque daquilo que Deus está fazendo. Comece a adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus e nós vamos orar. Muitos novos recomeços estão acontecendo aqui nessa noite em nome de Jesus, porque o Senhor está te tocando. Ele te trouxe para um novo, há um novo de Deus vindo sobre cada pessoa que está aqui na frente nessa noite. Então receba agora, nesse momento quando nós estamos adorando a Deus, você vai receber uma oração. Vamos adorar a Deus e você receba essa oração. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar, persegui sua glória, assim fio. Segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar, persegui sua glória, achei o Filho, ó Espírito. Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus em Ele. Oh, Espírito, Espírito, abre meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no fim.
A beleza revelada do Pai, Cristo. Você que já recebeu oração, pode ir retornando para o seu lugar. Chorandara bababababa, chorererererere, candara babababa, cho, roxendere, candara barababababa, xererererere, candara barabababa, che, roxondere, candara barababababa. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Até transportar, derrama a sua glória, derrama a sua, enche-me. Até transportar, derrama a sua glória, derrama a sua glória, Enche-me. Até a sua glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, por seu amor, por seu amor, pois teu amor é como pai de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. teu amor é como de um pai de um irmão. Como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. teu Espírito. E então Prometestes, derrama o teu Espírito. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus, porque Jesus está vivo e muda a nossa vida. Aleluia. De
Diga assim: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque Jesus está na minha vida. Amém. Senta rapidinho aí no seu lugar. A gente vai só dar alguns recados e depois a gente vai fechar. Nós gostaríamos de saber primeiro quem nos visita pela primeira vez. Faz um sinal com a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você vai receber um cumprimento, pode se colocar de pé. Vocês são muito bem-vindos aqui na casa do Pai. Glória a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus. Oh, glória a Deus. Há uma família de Deus nesse lugar e Deus trouxe vocês como um pai de amor. Vocês são bem-vindos, esteja conosco, caminhando com a gente tem certeza de que Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Então é um privilégio ter vocês aqui, e essa é a família de Deus, uma família de pessoas que são imperfeitas, mas nós estamos aqui buscando Jesus que pode transformar a nossa vida, amém? Glória a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta: quem aqui já segue o Instagram da Juventude Audaz? Glória a Deus, glória a Deus. Quem não segue, entra aí no seu Instagram, segue agora. Por quê? Porque lá a gente tem postado conteúdos, a galera da mídia posta os conteúdos, os recados de quando vai ter conferência, de quando vai ter pequenos grupos, de quando você pode curtir os conteúdos onde Deus está falando com você. Sabe aquele dia que você acorda chato? Aquele dia que você acorda triste, aí de repente você abre o Instagram e aí tem uma mensagem de Deus, Juventude Audaz, falando: você é amado, cara, Deus não te esqueceu. Então, você que não segue o Instagram da Juventude, segue, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através disso. Nós temos também, nessa noite, ali no fundo, o Audaz Store. Olha que louco, hein? Vou falar o que vai ter no Audaz Store. Nós temos a coleção da nova camiseta, que é essa... que é gringa, hein? E tem também uma outra que está ali branca, que não dá para vestir as duas ao mesmo tempo, mas tem uma outra que faz parte da coleção. E tem também, olha só que legal, para você evangelizar na sua faculdade, no seu trabalho, esses adesivos loucos aqui, ó, que tá no meu computador, ó, pray, bem vermelho, para você não esquecer que você tem que orar. Oração, glória a Deus. Então você que quer um adesivo, quer passar lá, abençoar o Ministério Audaz e também assumir sua identidade de crente agora na sua faculdade com os adesivos. Olha que gringo que fica, ó, fala sério. Então você pode colar no teu caderno, vai lá, deixa Deus te usar. É muito baratinho esses adesivos, mas você pode usar para evangelizar, amém? Nós só temos evangelistas aqui, amém? Glória a Deus. Então nós temos as camisetas, os adesivos, e nós temos também alguns outros recados que vai ser projetado aqui agora, para que a gente possa fazer parte. A nossa Bible Academy. O que é a Bible Academy? Nós precisamos ler a Bíblia para podermos viver os propósitos de Deus. Ó, pensa numa coisa, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Você pode vir na igreja doidado, você pode colar no PG, você pode fazer um monte de coisa, mas se você não lê a Bíblia, você nunca vai conseguir se manter na presença de Deus. Então a Bible Academy, que é a academia da Bíblia, ela acontece todos os sábados às 16 horas. Mano, posso falar uma coisa? Agora vai começar a abrir para as outras igrejas de fora. A gente fez praticamente o primeiro módulo desse primeiro semestre com os nossos jovens e adolescentes, mas venha para a Bible Academy. Por quê? Porque isso vai te dar fundamento para você viver. Quando você estuda a Bíblia, presta atenção nisso, ó, você começa a ser fortalecido. E muitas vezes aquelas mentiras do diabo. Sabe por que você fica triste? Muitas vezes você tá angustiado, cheio de ansiedade, porque o diabo está contando mentira no teu ouvido e você não sabe qual é a verdade do que Deus diz, porque você não estuda a Bíblia. Aí o que acontece? Você não consegue se manter. Então, já está a Academia da Bíblia para você vir. Pode colar. Sábado que vem a gente tem o professor Léo. Coloca de pé, professor Léo. Glória a Deus. Corintiano, ó. Corintiano, gosta do Neymar. Ele ora pelo Neymar. Desculpa, não é não. Corintiano, ora pelo Neymar e aí tá dando aula na Bible Academy. Homem de Deus ali, ó. Líder Léo, junto com a Amanda ali, sua futura esposa. Glória a Deus. Próximo recado. Pequeno grupo.
Meu Deus! Deixa eu falar uma coisa. Vou falar um negócio para vocês. Você sabia que quando eu comecei a vir num pequeno grupo, lá atrás, mano, eu não sabia nem falar. Um dia os caras falaram assim para mim: ô Sandro, você tem um chamado de Deus, faz um pequeno grupo. Aí beleza, aí ele falou assim, ó, nesse pequeno grupo você vai ministrar. Mano, eu falei 5 minutos, não sabia o que eu ia falar mais. Só que eu vou falar uma coisa, Deus tem um chamado para você. E você precisa estar nesse lugar, pequenos grupos, o que que é? É um lugar onde você vai compartilhar, onde você vai crescer. Lá você vai falar tudo as coisas que estão na sua cabeça. Tudo aquilo que você pensa da Bíblia, que você nem sabe se é certo. Lá você vai ter líderes que vai sentar com você e vai te explicar. Vai tirar suas dúvidas. Vai quebrar essas mentiras do diabo que fica te enganando muitas vezes. Sabe por que você não consegue se manter firme? Porque tem muita mentira do diabo na sua cabeça e você não cola no pequeno grupo. O pequeno grupo é a igreja nos lares, onde você vai aprender sobre Jesus, onde você vai aprender como orar, como ler a Bíblia, como buscar a presença de Deus. Então cola no pequeno grupo, e aí eu vou falar, se coloque de pé os líderes de pequeno grupo aqui, porque você pode procurar, você que ainda não está num pequeno grupo, olha aí, ó, você pode procurar esses líderes, são lindos, né? Olha que coisas lindas, ó, olha que lindezas, então, ó, presta atenção numa coisa, você precisa andar com gente da sua idade. Não é que você não pode andar com pessoas mais velhas, você pode andar, mas pessoas da sua idade que estão vivendo o reino de Deus vai te ajudar nas suas dificuldades. Então para de ser orgulhoso e preguiça e sai do The Chosen, assiste The Chosen depois de você voltar do PG e começa a colar no pequeno grupo. Então os pequenos grupos acontecem de sábado às 18 horas. Procura esses líderes que você vai crescer que nem um foguete na presença de Deus. Glória a Deus. Olha lá, ó, crescimento em conjunto. Próximo recado. Discipulado audaz. Glória a Deus. Quem está sendo discipulado? Olha aí, ó, uma galera está sendo discipulado. O que é o discipulado audaz? Você, como jovem adolescente, precisa ser discipulado. Por quê? O discipulado é o que Jesus fez com seus discípulos. Quando você não é discipulado, você não vai crescer. Never, não vai dar certo. Por quê? Porque o discipulado te ajuda a fazer crescer, avançar, te ajuda a tomar decisões. Então, você que ainda não é discipulado, não importa que você chegou agora, você é a sua primeira vez, procura esses líderes, entra para ser discipulado, porque Deus tem um propósito grande na sua vida, mas você precisa ser discipulado para que você possa entrar nesse movimento de Deus. Lembra de uma coisa, grande é a seara e são poucos os... Mas aqui tem trabalhador jovem e adolescente, amém? Glória a Deus. Bora, próximo. Não tem mais, glória a Deus. Então, se coloque de pé e o Caduco vai fechar aqui com uma adoração. Tem mais alguma coisa que precisa falar, gente? Da organização? Orar? Então nós vamos orar agora. E aí depois todo mundo aqui na frente fritando assim, ó. Vai ser bom. Na presença de Deus você pode. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por essa galera, por tudo que nós estamos vivendo. Somos a família de Deus, Senhor. Senhor, nós sabemos que quando nós andamos com pessoas, é como se nós estivéssemos dentro de um metrô muito lotado. A gente não vai cair nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás, porque nós estamos juntos, Senhor. Obrigado por isso, porque temos uma família aqui de jovens e adolescentes que estão crescendo e avançando. E nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que nós sairemos daqui tomando decisões e vivendo toda a vontade de Deus, porque tivemos um encontro com Jesus. Nos leva em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode vir todo mundo. Ó, a previsão é que essa é a última noite audaz nesse templo mais antigo. Então, ó, vem aqui todo mundo para frente. A previsão é de chuva da glória de Deus. Bora, vamos. Tem gente lá atrás ainda, hein, ó. Pega a mão, ó. Não sei o seu nome, mas você é de camiseta branca. Vem pra cá. Isso, os dois, vem pra cá.
Ferron, vem pra cá, ó, vem pra cá. Cola pra cá. Chama. Vamos, dale. Sai do chão, vai! Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida Ele prometeu a toda aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar Já aquela morreu. terra que Ele Já morreu. prometeu. E eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Aquela terra Que Ele prometeu. Eu vou. Eu vou dançar no chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida Ele prometeu. A todo aquele que nele crê. Mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura O sou. homem já morreu, eu vou dançar aquela terra. Que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou. Velho homem já morreu. Que Ele prometeu. Eu vou. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance. Dance, 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 yeah. Dance, 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 yeah. Dance, 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 vai. Dance, dance, dance. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Dançar aquela terra. Que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Dançar aquela terra. Que Ele prometeu. Eu vou. Eu vou dançar na chuva.
Vou entrar. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas surgirão, por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os povos te adorarão, as trevas surgirão, por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Pra lá, e livre pra correr, livre pra dançar, Livres pra dançar, livres pra viver por ti, livres pra viver por ti. eu sou livre. Do início, eu sou. Os cegos verão por ti, os cegos verão por ti, os mudos cantam. Olha o ritmo. Os mortos vivem. Olha o ritmo, isso. Os povos te adorarão, as trevas surgirão, por ti eu grito. Eu sou livre, Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos Pirituba, as trevas fugirão, por ti eu grito. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livres pra correr, livres pra dançar, livres pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livres pra correr, livres pra dançar, livres pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Agora, 1, 2, sai do chão, vai! Aí, já tira essa faixa aí, ó. Vamos lá pra trás. Livre, lá pra trás, livres pra correr, livres pra dançar, livres pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre.
Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Desde que você chegou, tudo novo se fez. Desde que você chegou, tudo novo se fez. desde que você Chegou, tudo novo se fez. desde que você chegou. Tudo novo se fez. E Jesus, as estações mudaram, mas Você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. Subiu, subiu, subiu o meu amor. Eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar no coração, e é só temer. E as palmas, tchá, 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 tchá. Pararara, pa, pa, parara. Vamos lá, só as mulheres, só as mulheres. Oh, 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 oh. E os homens, mais forte, hein? Mais forte, hein? 1, 2, 3. E todo mundo junto, pra Jesus. Vai, sai do chão, vai. Pararara. Acabou. Aleluia, te adoramos, Senhor. Oh, glória a Deus, oh, glória. Olha para dar mais a Jesus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Estamos encerrados na paz de Cristo. Ó, não esqueça de